Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Neide Nery Carvalho Batista, sou professora de Geografia, especialista em metodologia no ensino da geografia e em educação à distância e mestre em gestão empresarial. É muito bom estar com vocês novamente quando iniciaremos o terceiro módulo da disciplina Climatologia neste curso. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se surgirem dúvidas, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Nesta aula, abordaremos os principais tipos de clima no Brasil e no mundo, e ainda as interações que estes podem fazer, contribuindo para a elevada biodiversidade paisagística do planeta. Bom, sabemos que a partir das diferentes combinações entre os fatores e elementos climáticos, temos a configuração das diversas paisagens no globo, permitindo a classificação e diferenciação dos tipos climáticos. Para analisarmos tipos de clima no mundo, precisamos conhecer os diversos fatores e elementos que compõem o clima, em especial a latitude e as faixas climáticas que resultam nas diversas formações paisagísticas. Observe o mapa disponibilizado. Ele representa os tipos de clima que ocorrem no mundo. Vamos falar sobre alguns, especificando as suas características. Nós temos o grupo dos climas quentes, que podem ser chamados de equatorial, tropical úmido, tropical seco e desértico. Temos o grupo dos climas frios, que também podem receber a denominação de polar, subártico, desértico e continental. E ainda podemos identificar os climas temperados como continental, marítimo ou oceânico, subtropical úmido e mediterrâneo. E por fim, temos ainda o clima de altitude. Primeiramente, vamos falar sobre o clima polar. Este clima ocorre em latitudes extremas, próximo aos círculos polares, Ártico e Antártico, havendo grande variação da duração do dia e da noite. Apresenta baixas temperaturas o ano todo, sendo que a temperatura máxima não ultrapassa os 10 graus centígrados no verão. Já o clima temperado apresenta as 4 estações bem definidas, ou seja, podemos visualizar de forma nítida a chegada do verão, do inverno, da primavera ou do outono. Os locais próximos e os que estão longe do mar podem apresentar diferenças, pois recebem influência dos fatores da maritimidade e continentalidade. Agora vamos classificar o clima mediterrâneo. Este tipo climático apresenta verões quentes e secos, invernos amenos e chuvosos. As chuvas, em geral, ocorrem durante os meses de outono e no inverno. É um clima temperado com característica das suas áreas de atuação. Já as características do clima tropical, que é conhecido por todos nós, apresentam uma temperatura elevada o ano inteiro e possui 2 estações bem demarcadas, o verão chuvoso e o inverno seco. Pode apresentar variações em função da altitude, da maritimidade e da continentalidade. Porém, o clima equatorial já é um tipo climático caracterizado por temperaturas elevadas e chuvas abundantes o ano todo, com pequena amplitude térmica anual. Isto é, neste tipo climático faz calor de dia e faz calor de noite. Temos ainda o clima subtropical, que é típico das médias latitudes, ou seja, uma posição intermediária entre a linha do Equador e a zona equatorial e os polos, zona polar. Nesta posição intermediária, começam a se delinear as 4 estações.
As chuvas são bem distribuídas e os verões são quentes e os invernos frios, com significativa amplitude térmica anual. Continuando a caracterização dos climas, vamos descrever o clima árido, que é caracterizado por extrema falta de umidade e elevadas amplitudes térmicas, tanto diárias quanto sazonais. As chuvas são inferiores a 250 milímetros ao ano. Para relembrar, o que é amplitude térmica? É a diferença de temperatura entre o dia e a noite ou entre as estações do ano. Além do clima árido, temos o semiárido, que corresponde a um clima de transição marcado por chuvas escassas e irregulares, encontrado nas regiões tropicais quanto nas zonas temperadas, onde apresentam invernos mais rigorosos. Observe os climogramas. Eles representam os diversos tipos de climas. Como podemos analisar um climograma? Veja bem, a linha vermelha representa a temperatura. A numeração da direita indica o grau centígrado da temperatura do lugar. As barras azuis representam a quantidade de chuvas ocorridas em determinado local. E a numeração da esquerda mostra a quantidade ocorrida em milímetros. As iniciais abaixo no climograma representam os meses do ano de janeiro a dezembro. Por exemplo, vamos interpretar o primeiro climograma da figura, que é o clima equatorial. Podemos notar que as barras azuis se apresentam quase uniformes. Isto significa que há ocorrência de chuvas o ano inteiro, com uma maior acentuação no mês de maio e uma diminuição no mês de outubro. Ao mesmo tempo, observamos que a linha vermelha aparece quase homogênea, em torno dos 25 graus, significando que a temperatura é alta o ano todo. Alguns lugares apresentaram um aumento de temperatura cerca de 26 a 27 graus nos meses de março a abril e nos meses de outubro a novembro. Agora vamos fazer uma abordagem sobre a classificação climática. Como vimos anteriormente, o conhecimento do tempo e do clima são fundamentais para o homem e para a realização de uma série de atividades que este realiza, tais como a agricultura, o abastecimento de água, o sistema de transportes urbanos, entre outros. E para isto, a climatologia busca conceituar essas diferenças climáticas baseando-se em observações da evolução das condições atmosféricas durante vários anos, considerando os seus elementos e fatores de formação. Existem diversas formas de classificar o clima, em sua grande maioria utilizada por climatólogos e meteorologistas, na tentativa de buscar uma classificação capaz de caracterizar todos os tipos climáticos do globo. Podemos citar como exemplo vários modelos de classificação climática. Todavia, iremos abordar somente duas destas, a de Köppen e de Strahler, em função de sua maior facilidade de utilização e emprego generalizado nos estudos do clima. Veja o mapa representado. Ele identifica um dos sistemas de classificação amplamente usado, que é o de Köppen. Baseia-se no pressuposto de que a vegetação nativa é a melhor expressão do clima e combina temperaturas médias, mensais e anuais, bem como a precipitação. Abrange 5 importantes tipos de clima, sendo cada tipo indicado por uma letra maiúscula.
A classificação de William Köppen estuda separadamente os elementos do clima e baseia-se na relação entre a temperatura e as chuvas, com a vegetação, utilizando as médias mensais e anuais de temperatura e precipitação através de uma combinação de letras que designam as características principais de cada tipo climático. A primeira letra corresponde a uma das 5 iniciais do alfabeto e sempre aparece em maiúscula, representando a característica geral do clima. Por exemplo, o A maiúsculo representa os climas megatérmicos, que são os climas tropicais úmidos, apresentando médias superiores a 18 graus centígrados durante todos os meses do ano. O B maiúsculo representa os climas xerófitos, que são os climas secos, apresentam déficit de pluviosidade, em que a evaporação é superior aos níveis de precipitação. O C maiúsculo representa os climas mesotérmicos úmidos, que são os climas temperados, apresentando uma temperatura média do mês mais frio, inferior a 18 graus centígrados e acima de 3 graus negativos. Já o D maiúsculo representa os climas microtérmicos úmidos, também conhecido como climas boreais. Possui média de temperatura do mês mais frio inferior a 3 graus negativos e o mês mais quente com média superior a 10 graus centígrados. E ainda temos a letra E maiúscula, representa os climas equistotérmicos, que são os climas polares. Apresentam médias térmicas durante todos os meses do ano, abaixo de 10 graus centígrados. Como vocês podem observar, a segunda letra do alfabeto representa a época de ocorrência das chuvas e aparece sempre em minúscula. Por exemplo, o S minúsculo significa summer, ou verão, que representa um clima com chuvas de outono, inverno e verões secos. Por fim, a terceira letra também aparece em minúscula e representa a característica térmica do clima. Por exemplo, o A minúsculo representa a temperatura do mês mais quente, que é acima de 22 graus centígrados, e assim por diante. Os climas áridos do grupo B são caracterizados pela temperatura e umidade. E a segunda letra, em maiúscula, indica, por exemplo, o S maiúsculo quer dizer estepe, o W maiúsculo significa deserto. E para os climas polares, é considerada apenas a temperatura, como por exemplo, o T. O T maiúsculo representa a tundra, vegetação típica das áreas polares. O F maiúsculo representa o gelo e assim sucessivamente. Vamos falar agora sobre outra classificação, a classificação climática de Strahler, que pertence à chamada climatologia dinâmica e se baseia na dinâmica geral da atmosfera, através das massas de ar. Por exemplo, baseia-se nas áreas da superfície terrestre dominadas ou controladas pelas massas de ar. Vamos ver o caso do Brasil. A localização do nosso país, em sua maior parte, está na zona intertropical, com predomínio de baixas altitudes. Isto possibilita variedades climáticas quentes, com médias superiores a 20 graus centígrados, controladas por algumas massas de ar e frentes. Observem o mapa. Essa classificação foi adaptada para o Brasil
pela geógrafa Lísia Maria Cavalcante Bernardes e resultou na existência dos tipos de clima apresentados no mapa da tela. Podemos observar a ocorrência do clima equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. Veja o clima equatorial na cor vermelha. Ele abrange a área da floresta amazônica, região de clima quente e úmido, praticamente o ano todo. O tropical, que aparece em cor amarelo suave, está no centro e parte do norte do Brasil. Este clima abrange a maior parte do nosso território, com duas estações nítidas, que é a quente e a chuvosa. Podemos notar também o semiárido de cor amarelo intenso, que se encontra na faixa do sertão nordestino, área quente e com sinais extremos de aridez e muita seca. O subtropical, que aparece na cor azul, ocupa o sul do Brasil, onde encontramos temperaturas mais amenas, chegando até a nevar em algumas regiões. E por último, vemos o tropical litorâneo na cor verde, que é um clima quente, porém bastante úmido, pois absorve as características do mar. Todos os tipos climáticos existentes em nosso país são controlados pela atuação de massas de ar quentes e úmidas, em especial pela massa equatorial continental e pela massa tropical atlântica, com exceção somente da região sul do país, onde a massa polar atlântica é mais atuante, provocando baixas temperaturas e elevada umidade, por se tratar de uma massa de ar fria. Agora, nós vamos caracterizar os tipos de clima do Brasil. No Brasil, a variação das temperaturas indica a presença de dois amplos conjuntos climáticos: os climas quentes ou climas tropicais e os climas mesotérmicos ou subtropicais. A atuação das massas de ar e as precipitações permitem caracterizar os diversos tipos climáticos em nosso território, bem como a atuação das correntes marinhas do Atlântico Ocidental, que exercem influência sobre a circulação atmosférica do Brasil. Vocês podem visualizar, através das fotos, as imagens dos tipos climáticos do Brasil. Agora nós iremos conhecer os detalhes que identificam cada um desses tipos climáticos. O clima equatorial. Este clima apresenta elevadas temperaturas e pequena amplitude térmica anual. As médias anuais são sempre superiores a 24 graus centígrados. E as médias do mês mais frio, sempre superior a 21 graus centígrados. Contudo, em virtude da alta umidade relativa do ar e da forte nebulosidade, não se registram meses tórridos ou temperaturas diárias excessivamente elevadas. Já o clima tropical também é quente, com médias anuais superiores a 21 graus centígrados. Contudo, exibe maior variedade térmica que o equatorial. No interior do seu domínio, as áreas em maiores latitudes e altitudes podem ter médias próximas a 18 graus centígrados em julho. As amplitudes anuais são menores que as diárias, mas superam as do clima equatorial. Vamos agora ver o clima semiárido. Esse clima ocorre no sertão nordestino, com larga variação da estação seca, que dura entre 6 e 11 meses. As chuvas concentram-se no verão e início do outono, quando podem ser torrenciais e até provocar inundações. O clima tropical atlântico abrange a fachada oriental nordestina, incluindo as planícies litorâneas e as vertentes orientais dos planaltos.
desde o Rio Grande do Norte até quase o extremo sul da Bahia. O clima tropical de altitude ocorre nos planaltos e nas serras da metade leste de São Paulo, do sul de Minas Gerais e de uma estreita faixa ocidental do Rio de Janeiro. As médias anuais ficam entre 18 graus centígrados e 21 graus centígrados, e as médias de julho abaixo de 18 graus. Na Serra da Mantiqueira, há uma mancha com médias em julho entre 12 e 15 graus. Nessa mancha estão as cidades turísticas de Campos do Jordão, em São Paulo, e Monte Verde, em Minas Gerais. E na altitude de 1.600 metros, apresentam temperaturas ainda menores. O clima subtropical domina toda a região sul, além do extremo sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. As temperaturas permitem distinguir dois subtipos de clima subtropical. As áreas mais elevadas, que ficam na porção leste e no centro da região, e exibem médias anuais inferiores a 18 graus. E médias de janeiro em torno de 22 graus ou 23 graus. Este é o clima subtropical com verões brandos. Já as áreas mais baixas, na parte oeste da região e nas planícies litorâneas do Paraná e de Santa Catarina, exibem médias superiores a 18 graus centígrados e médias de janeiro próximas de 24 graus. Na campanha gaúcha, o mês mais quente tem médias superiores a 18 graus. Este é o clima subtropical com verões quentes. O que distingue o clima equatorial é a quantidade de chuvas. Com a influência permanente da massa equatorial continental, os totais de chuvas variam entre um mínimo de 1.800 milímetros e máximos que se aproximam de 3.500 milímetros, perto da fronteira com a Colômbia. Não há uma estação seca configurada. Já a característica que distingue o clima tropical é a alternância entre uma estação chuvosa de verão e uma estiagem de inverno. Durante o verão austral, ou seja, verão sul, a zona continental tropical desloca-se para a Bolívia e a massa equatorial continental domina o Brasil central. Nessa época, as precipitações são abundantes e no inverno o predomínio passa para a massa tropical atlântica. As altas pressões condicionam tempo estável, céu claro e baixa umidade do ar. A chegada eventual da massa polar atlântica é antecedida por linhas de instabilidade que provocam tempestades tropicais. Porém, o clima tropical de altitude apresenta regimes de chuvas concentradas no verão. O seu traço distintivo não se encontra nas precipitações, mas nas temperaturas. Já o clima semiárido distingue-se do tropical pela fraca atuação da massa equatorial continental, o que condiciona estiagens ainda mais prolongadas e totais pluviométricos menores. A característica mais marcante do clima semiárido não é a escassez das precipitações, mas a sua irregularidade. Quando as chuvas de janeiro ou fevereiro não caem ou são pouco intensas, instala-se um ano de seca. Periodicamente registram-se períodos de seca de alguns anos, nos quais as precipitações ficam bastante abaixo do normal. A característica marcante do clima tropical atlântico é o regime de chuvas, que apresenta totais pluviométricos elevados, em torno de 1.500 milímetros,
com chuvas concentradas nos meses de outono e inverno, embora não exista estação verdadeiramente seca. As grandes chuvas ocorrem entre abril e julho. Já o clima subtropical distingue-se de todos os demais climas brasileiros pelos padrões da circulação atmosférica. A massa equatorial continental exerce influência restrita, de tal forma que no verão atinge apenas a latitude do norte do Paraná. Por outro lado, a massa polar atlântica, ela exerce influência ampla, que é dominante durante o inverno, tornando esse clima mais frio. Agora, iremos falar as relações entre os tipos climáticos e os fatores e elementos de formação do clima. Dentre os diversos tipos de clima e relevo existente no Brasil, é possível notar que os mesmos mantêm grandes relações, sejam elas de espaço, de vegetação, de solo, entre outros. Neste sentido, o geógrafo brasileiro Aziz Absaber faz uma classificação desses ambientes chamados de domínios morfoclimáticos. Este nome, morfoclimático, é devido às características morfológicas e climáticas encontradas nos diferentes domínios, que são 6 ao todo, e mais as faixas de transição. Os domínios morfoclimáticos são formados a partir da combinação, interação e interdependência entre os diversos elementos da paisagem, que é o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, o solo, a fauna e etc., individualizando uma determinada porção do território a partir de características em comum. No Brasil, é possível reconhecer 6 grandes paisagens naturais, a saber, o domínio amazônico, o domínio das caatingas, o domínio dos cerrados, o domínio dos mares de morros, o domínio das araucárias e domínio das pradarias. E entre os 6 grandes domínios relacionados, inserem-se diversas faixas de transição que apresentam elementos típicos de 2 ou mais domínios. A exemplo do Pantanal, o Agreste, a Mata de Cocais e etc. Uma grande dificuldade quando se pretende dividir um território em paisagens naturais é que os limites dos seus elementos, em geral, não se coincidem. Assim, em determinado compartimento do relevo, nem sempre o clima ou a vegetação são semelhantes em toda a sua extensão, como, por exemplo, o Planalto. Um determinado tipo de clima pode abranger um planalto e uma planície, bem como vários tipos de vegetações. Esse problema pode ser resolvido em áreas de transição, que são faixas de terras em que não há homogeneidade dos elementos naturais. Há presença de elementos de conjuntos diferentes, ou seja, há áreas em que ocorre certa semelhança em toda a sua extensão, do tipo de clima, relevo, hidrografia, vegetação e solo. Outra dificuldade para dividir um território em paisagens naturais é o fato de não existir nenhuma regra geral para isso. O clima não é mais estudado como dependente apenas da latitude, mas principalmente da dinâmica atmosférica, da ação das massas de ar. Temos como exemplo a caatinga e o clima semiárido no sertão nordestino, ou a cobertura florestal da porção litorânea do nosso país, desde o Nordeste até o Sul. Por causa disso, não se usa mais para o Brasil o termo zona, e sim domínio morfoclimático, que significa
conjunto natural em que há interação entre os elementos e o relevo, clima ou vegetação que são determinantes. Devido à extensão territorial do Brasil ser muito grande, vamos nos defrontar com domínios muito diferenciados uns dos outros. Essa classificação feita, segundo o geógrafo Aziz Absaber, dividiu o Brasil em 6 domínios. O domínio amazônico, região norte do Brasil, com terras baixas e grande processo de sedimentação, clima equatorial e floresta equatorial. O domínio dos cerrados, região central do Brasil, como diz o nome, vegetação tipo cerrado e inúmeros chapadões. O domínio dos mares de morro, região leste, que é o litoral brasileiro, onde se encontra a floresta atlântica, que possui clima diversificado. As formações cristalinas, que são áreas com formação geológica antiga, compostas basicamente por rochas magmáticas ou metamórficas e, em geral, se destacam no relevo através de serras e pontos de elevada altitude. E ainda temos as depressões intermontanhas, que são áreas mais rebaixadas do que o entorno, em volta por cadeias de montanhas ou grande serra. O domínio das caatingas, que é na região nordestina do Brasil, área conhecida como polígono das secas, de formações cristalinas, área depressiva, intermontanhas e de clima semiárido. E temos ainda o domínio das araucárias, na região sul brasileira, área do habitat do pinheiro brasileiro, conhecido como araucária, região de planalto e de clima subtropical. E para completar, nós temos o domínio das pradarias, na região do sudeste gaúcho, local de coxilhas, ou seja, colinas subtropicais. Pois bem, pessoal, agora que já vimos as características dos tipos de clima e dos domínios morfoclimáticos, vamos estudar as mudanças climáticas e o homem. Desde antigamente, a relação entre o clima e o homem permanece como fonte de estudos e observações importantes, visto que o clima influencia os hábitos humanos de diversos modos. Porém, a interferência e a velocidade com que as ações humanas também modificam as paisagens se colocam em foco, em especial através das mudanças climáticas e de suas consequências para o meio ambiente e para o próprio futuro do planeta. Poluição, excesso de consumo, lixo e mudanças na configuração genérica de seres vivos e alimentos, que são exemplos de como o homem está agindo e transformando radicalmente o que a Mãe Natureza nos oferece. E é por esse motivo que o clima, considerado o mais importante componente dos ambientes naturais, vem se configurando no principal tema de debate e discussão da mídia e dos meios acadêmicos nos dias atuais. E isso se deve à maior frequência e intensidade com que alguns eventos climáticos extremos estão ocorrendo na atualidade e que, por si, geram o questionamento do que pode estar alterando tão rapidamente e intensamente o comportamento atmosférico. Com a evolução dos registros, instrumentos climáticos e meteorológicos, em especial sobre a região dos trópicos, os cientistas são capazes de descrever e projetar o comportamento desses componentes atmosféricos para uma escala de curto e médio prazo, capazes de especular sobre cenários futuros, caso a relação do homem com a natureza permaneça com os mesmos padrões. E, em especial,
possibilitam que o homem busque um maior controle sobre alguns desses eventos climáticos para o seu próprio benefício. Mas é claro que nem todos esses eventos o homem é capaz de controlar, pois a força da natureza é surpreendente e implacável. Há exemplo dos furacões, dos tsunamis e fortes terremotos que atingem diversas partes do globo e causam centenas de danos materiais e humanos em poucos segundos. Ou ainda pela intensificação ou alteração do comportamento padrão da atmosfera e da temperatura média global, como é constantemente divulgado pela mídia e pelos cientistas, e que, em parte, pode também explicar os motivos da maior ocorrência destes fenômenos climáticos. Muitos cientistas já admitem que a atuação antrópica seja a principal responsável por grande parte destes fenômenos, em especial o aquecimento global. Visto que já é constatada a capacidade que a ação humana possui em interferir profundamente nos ciclos e equilíbrio da natureza. Agora vamos estudar sobre o clima e a agricultura. Sabemos a importância que o clima possui para as diversas atividades humanas e também naturais. É evidente, sobretudo, para o desenvolvimento da agricultura. Mesmo com todo o avanço tecnológico deste setor, o clima exerce um controle sobre o tipo de cultivo mais viável ou adaptado àquela condição climática. E, para entender a relação entre clima e agricultura, é necessário retomar o conceito de ecossistema, que neste caso é criado pelo homem e que depende do clima para funcionar. Os principais elementos climáticos que afetam a produção agrícola são os mesmos que influenciam a vegetação natural, tais como a luz do sol, a temperatura e a umidade. Assim como a pecuária também é influenciada pelas alterações do tempo e do clima, na medida em que determina o tipo e a produtividade dos rebanhos dentro de uma zona climática específica. Além disso, todos os cultivos apresentam limites climáticos para a produção econômica, sendo que estes podem ser ampliados até certo ponto, pela seleção natural ou por métodos diferenciados de cultivos e criação. A exemplo do cruzamento entre espécies na agropecuária, ou ainda o uso de estufas na produção de rosas, por exemplo. Fica evidente que para o bom desenvolvimento da agricultura é essencial observar e compreender as alterações do tempo e do clima, respeitando que cada planta ou cultivo possui necessidades hídricas, minerais e pedológicas diferentes para melhor se adaptarem às diferentes condições de temperatura entre as diversas partes do globo. As plantas de lugares frios, por exemplo, não se desenvolvem plenamente em lugares com elevada temperatura e vice-versa. Da mesma forma, as plantas mais adaptadas aos locais úmidos não conseguem se desenvolver em lugares áridos e secos. Apesar de existirem determinadas plantas capazes de se adaptar a todos os tipos de ambiente, a exemplo da soja. E também aquelas com elevada capacidade de adaptação que conseguem se desenvolver em ambientes diferentes daqueles de onde se originaram, através do uso de técnicas agrícolas e avançadas e modernas. Vamos agora citar alguns exemplos de culturas que podem se adaptar às técnicas de cultivo. O arroz, por exemplo, é cultivado
em grande parte sobre áreas alagadas e irrigadas, porém já é possível realizar o cultivo de algumas variedades que podem ser plantadas em áreas secas. Por isso, estudar o clima é de fundamental importância para o desenvolvimento e produção da agricultura. As mudanças climáticas são capazes de causar danos na produção agrícola mundial. É uma preocupação dos cientistas e diferentes setores da economia global, pois afetam diretamente na produção, abastecimento e na própria sobrevivência de milhares de pessoas e cidades no mundo inteiro, pois não há quem sobreviva sem alimento. A agricultura é uma das responsáveis pelo aumento da temperatura global, a partir das emissões de gases e elementos nocivos ao homem e à natureza, como o gás carbônico e o nitrogênio, e também pelo intenso desmatamento para a conversão de terras para o cultivo. Por outro lado, a agricultura também pode ser alterada drasticamente em função do problema que ela mesma está ajudando a criar. Todavia, o principal problema está nas emissões de gás carbônico realizadas pelo uso da terra e pelo intenso desmatamento de florestas para transformá-las em terras agrícolas. O aquecimento global pode até trazer alguma vantagem para o cultivo nas regiões subtropicais e temperadas, tornando-as menos geladas do que são atualmente. Essas áreas poderão abrigar plantas que hoje não resistem às temperaturas muito baixas, mas os danos previstos serão bem maiores e mais significativos do que as vantagens. Como vocês podem observar nas imagens, vamos fazer uma abordagem sobre o impacto do clima sobre a sociedade, tendo em vista o aumento da população e o grande desenvolvimento tecnológico associado a um sistema social voltado para a valorização do consumo. Consumo este que exige cada vez mais a necessidade de matéria-prima extraída da natureza e da utilização de produtos descartáveis, associada a um modelo econômico baseado no lucro e na exploração do homem e da natureza. As dimensões da interferência humana se tornam cada vez mais atuantes em escala global, gerando catástrofes e fortes impactos na paisagem e no ciclo da natureza, podendo configurar como responsável pela alteração do clima de todo o planeta. Sabe-se que a pureza da água, o equilíbrio da entrada da radiação solar e dos elementos atmosféricos formam a combinação ideal para a existência da vida na Terra. Se ocorrer um desequilíbrio nestes ecossistemas, seja no padrão de chuvas ou no aumento da retenção da radiação solar, e que alterem as condições atmosféricas existentes, os elementos que ali se relacionam buscarão uma nova forma de equilíbrio, o que pode gerar o desaparecimento de algumas espécies vegetais ou animais, ou ainda alterar a dinâmica de outros elementos não vivos, como o ressecamento de um rio ou a intensificação do desgaste dos solos. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos, a segurança alimentar pode ser prejudicada em 3 pontos: na disponibilidade dos alimentos, no acesso e também na estabilidade do suprimento. E assim, os alimentos tendem a se tornar cada vez mais escassos, mais caros e de pior qualidade. O derretimento das geleiras do Himalaia, por exemplo, irá prejudicar o suprimento de água para a China e Índia, comprometendo sua agricultura
e agravando a insegurança alimentar nos 2 países mais populosos do mundo. O mesmo deve ocorrer em países africanos que dependem da agricultura irrigada pelas chuvas. Os trópicos poderão ter uma redução drástica no volume de chuvas, que, com o aquecimento, diminuirão a disponibilidade de terras agrícolas, agravando ainda mais o problema de abastecimento. Da mesma forma, o relatório de desenvolvimento humano desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento projetou um cenário caótico em que mais de 600 milhões de pessoas se enquadrariam no número já elevado de subnutridos no planeta até 2080. As mudanças climáticas previstas para as próximas décadas, como resultado do aquecimento global, são preocupantes, pois podem colocar em risco a produção agrícola no Brasil e no mundo. Como podemos ver através das imagens, o homem acostumou-se a conviver com as estações do ano, o verão, o inverno, o outono e a primavera. Desde os tempos mais remotos, elas indicam a época do plantio, da colheita, das reservas à espera do inverno e por aí vai. Além disso, os fenômenos climáticos condicionam diretamente a organização das sociedades, as quais adaptam vestimentas, padrões de cultivos e até moradias segundo o padrão climático existente, gerando características específicas para determinada época do ano. De modo que um desequilíbrio nas relações naturais afeta a todos e a todos, animais racionais ou não. Algumas catástrofes relacionadas ao clima, como as enchentes, ocorrem devido à forma de ocupação desordenada ou mal planejada do espaço ocupado em áreas próximas ao leito dos rios. Isso se deve ao planejamento de ocupação, principalmente de áreas urbanas, que não têm levado em consideração o escoamento das chuvas que ocorre após o processo de alteração da superfície de uma área ou de áreas impermeabilizadas por construções que impedem a infiltração da água, escoando pela superfície e aumentando a erosão. O homem, como membro pertencente à natureza, já começou a perceber as consequências do uso indiscriminado dos recursos naturais. Cientistas alertam para a escassez de alimentos vitais à nossa existência, doenças como câncer de pele, irritação na derme devido à poluição atmosférica e doenças respiratórias, principalmente em áreas de concentração populacional e grandes centros industriais. Tal desequilíbrio ocorre principalmente pela instalação de diversas indústrias, pelo uso intensivo de automóveis e pelas atividades agrícolas que contribuem ainda mais para a liberação de gás carbônico e gases nocivos à atmosfera, e se tornam responsáveis por diversas perturbações e fenômenos do clima, a exemplo da alteração do tamanho da camada de ozônio, conhecido como o efeito estufa, o aquecimento global, a inversão térmica, a chuva ácida ou ainda a formação de ilhas de calor. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa terceira aula. Fechamos o terceiro módulo. Espero que, diante de todo este cenário, é essencial que o homem comece a perceber as consequências do uso indiscriminado dos recursos naturais e mude hábitos e posturas, alterando a sua forma de lidar com o meio ambiente. Na próxima aula falaremos sobre os problemas ambientais urbanos. Agora, peço bastante atenção, pois vocês vão desenvolver uma atividade em grupo que
contribuirá para enriquecer a atividade proposta na aula 2. Vamos lá? Etapa 1. Divisão da turma em grupo. Etapa 2. Leitura do texto disponível no ABA. Norte e Nordeste de Minas enfrentam uma das piores secas da história. Etapa 3. Discussão em grupo sobre o texto e fazer uma síntese dos assuntos discutidos no grupo. Etapa 4. Apresentar no grupão os assuntos discutidos, verificando o que pode ser aproveitado no portfólio que vocês estão fazendo e que será apresentado na 4ª aula. Agora me despeço de todos vocês com um grande abraço e não se esqueçam, vamos nos encontrar sempre nos fóruns. Participe! Até a próxima!